Vamos conhecer a história do Cadete Chevette, um veterano de guerra que já esteve cara a cara com Adolf Hitler e Stalin. Voltando no tempo ao ano de seu nascimento, em 1936, nas instalações da empresa Opel, surge seu primeiro molde, o mais bonito talvez. Projetado para ser um carro popular, seu design cativaria toda a Alemanha. O carro que viraria lenda ganha o nome de Cadete, por causa do clima de guerra existente na Europa, se tornando o sonho de consumo de muitos jovens que não tinham tempo a perder. Foi fabricada milhares de unidades, até que em 1938 sua produção foi interrompida por ordem do Partido Nazista. Eles estavam interessados em caminhões de guerra, parando a produção de carros de passeio. Em 1945, Adolf Hitler e o nazismo cruzam o caminho do Cadete pela última vez. Desmontam toda a linha de fabricação do carro e mandam para a Rússia, como presente ao ditador Stalin. Esse, por sua vez, recebe o presente e recomeça a fabricação do Cadete, e o batiza com o nome russo de Moskvich. Moskvich foi fabricado durante 9 anos, entre 1947 e 1956. Ganhava uma versão 4 portas e o mesmo motor Opel 1.0. Foram feitas também as versões furgão com a carroceria de madeira e 3 lugares. Seria esse o primeiro esboço no mundo da Marajó, e uma picape que seria a primeira forma da Chevy já vista. Em 1962, a história dava mais um passo. A Opel lança uma nova geração do Cadete na Europa, o Cadete Série A, marcando seu retorno com motores 1.0 de 40 cavalos. Em 1965, chega o Cadete Série B, com um motor de 1.1 litros de 55 cavalos. Desse modelo surgiram versões esportivas do Cadete, como o 1100 SR Rally, de 60 cavalos, e o mais famoso deles, o Rally 1900S, de 90 cavalos, e chegava a velocidade de 166 km por hora. E a primeira Cadete Caravan, sim, a primeira Cadete Caravan era uma Marajó. Em 1972, uma decisão é tomada aqui no Brasil. A General Motors decide fabricar um carro para a classe popular que pudesse competir com o Fusca e o Corcel 1. Então recorreram à subsidiária Opel do grupo GM. Subsidiária é uma empresa controlada por outra que detém a maioria ou total de suas ações. Na época, a Opel estava prestes a lançar um novo projeto Cadete C. Foi então que surgiu a ideia de lançá-lo primeiro no Brasil. Então, os engenheiros brasileiros foram para a Europa, na sede da Opel, em Rosenheim, Alemanha. Passaram um ano desenvolvendo um motor que se adaptasse melhor às expectativas dos consumidores e à temperatura do nosso clima. Mas tinha um problema. A marca Chevrolet era o sonho de consumo dos brasileiros na época, e apostar na marca Opel, praticamente desconhecida para os brasileiros, estava fora de questão. Então, em março de 1973, a GM lançava no Brasil o Opel Kadett C, mas com o nome de Chevette, que significa Pequeno Chevrolet. Com um símbolo americano em sua grade, essa aposta de marketing deu certo e até hoje os brasileiros acreditam fielmente que se trata de um carro Chevrolet. 6 meses depois, a Opel lança o Kadett C na Europa, com motor mais apropriado para o frio europeu, e a GM, como uma boa vendedora, começou a comercializá-lo pelo mundo, com nome e marca de acordo com a demanda dos consumidores. Ele chegou nos Estados Unidos e no Japão como Isuzu Gemini, com motor 1.8 litros Isuzu. A empresa Isuzu também era uma subsidiária GM no Japão. Na Inglaterra e em Portugal, como o Vauxhall Chevette, com motores 1.9 da própria subsidiária Vauxhall. Na Austrália, como o Holden Gemini, com motores 1.5 automático. No Canadá, como o Pontiac Acadian e o Pontiac T1000, com motores V6. Na Argentina, foi chamado de Opel K180, com motor 1.8 de 86 HP. Já no Chile, Equador e Colômbia, ficou conhecido como Chevrolet Sanremo,
No Uruguai foi o Grumê Coupé. Na Coreia do Sul, o Daewoo Mapsi. Na Malásia, o Opel Gemini. Na África do Sul, também como o Chevrolet Chevette. Em 1979, a Opel lança o Kadett D, a quinta geração, com importantes alterações mecânicas, motor em posição transversal, tração dianteira e suspensão traseira com eixo de torção, com versões hatch, conversível e a perua Kadett Caravan, e uma versão esportiva, a GTE, com 115 cavalos, em um motor 1.8 a injeção eletrônica, freios a disco ventilados e amortecedores pressurizados, competindo com o Golf GTI 1.6 de 110 cavalos. Já no Brasil, a GM não quis interromper o sucesso do Chevette com a tração traseira. Se trouxessem a nova geração do Kadett com a tração dianteira, seria caro e talvez desastroso. Então optou em reestilizar o mesmo carro, deixando ele com um visual americanizado e interior mais luxuoso. Nascia assim o Chevette quadrado. Em 1984, mais uma versão do Kadett é lançada na Europa. O Kadett E veio mais arredondado. A linha contava com modelos hatch de 2 e 4 portas, conversível e perua de 2 e 4 portas Kadett Caravan. O modelo esportivo passou a se chamar GSI, com motor 2.0 litros de injeção eletrônica e 120 cavalos, com 8 válvulas, e outra versão 16 válvulas de 150 cavalos, com velocidade máxima de 217 km por hora. No mesmo ano, no Brasil, a GM novamente decide não trazer essa nova versão do Kadett. Para lucrar mais, aposta em uma nova reestilização. O Kadett C ganha aparência moderna e vende milhões de unidades no Brasil e fora dele também. Em 1989, a GM quebra o jejum e permite o acesso à última geração do Kadett no Brasil, agora com o nome verdadeiro, mas continuando com a bandeira Chevrolet. Por razões comerciais, seria melhor continuar vendendo os carros Opel com a marca Chevrolet. Nossa paixão por esse veterano de guerra de 60 anos é enorme. Ele competiu de igual para igual com carros como o Golf GTI e o Escort XR3, tendo no mundo inteiro adeptos apaixonados por ele, sendo um dos carros mais amados do mundo.